Então, nós abrimos agora para as perguntas do público. Eu vou relembrar, né, dentro do possível e da minha obrigação antipática aqui de lembrar as perguntas mais objetivas possíveis. A gente faz uma primeira rodada de perguntas e depois avaliamos se dá tempo para um segundo ciclo aí de perguntas. Tá? Oi. Bom dia, meu nome é Estevam, sou doutorando do PGDR. Primeiramente, parabenizar aí para os organizadores e para os debatedores, muito legal as visões de cada um. E, na verdade, a minha observação é muito mais uma provocação do que necessariamente uma pergunta, né? Nós vimos aqui 4 visões específicas, né? Algumas convergentes e outras nem tanto. Eu quero saber, vocês avaliando uns aos outros, existe possibilidade de diálogo? Por exemplo, por último, o Marcelo coloca uma ruptura, né? Mas até então o Marcos, a Tereza e o próprio Glênio, de uma certa forma, colocam reformas, colocam adaptações. Dá para se ver que há diálogos entre essas alternativas ou não? Elas são excludentes. Então, essa é a minha provocação para os debatedores. Obrigado. Bom dia. Estou pela Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. De fato, muito bem organizada esta mesa, muito coerentes as falas, muito importantes para os desafios que nós temos. Imaginava, inclusive, vindo para cá, que talvez o dia de hoje fosse difícil de se realizar em debate, porque a maior parte dos prédios da Universidade Federal estão ocupados por alunos, em protestos com essas transformações que vêm se processando na sociedade. Queria fazer uma pergunta. Tem muitas perguntas que devo desenvolver na sequência com o CEPAGRO e com a Via Campesina, porque nós temos aqui em Porto Alegre, sendo recriada agora um coletivo A Cidade que Queremos, que trabalha nessas duas perspectivas de vocês. Esses ensinamentos vão ser úteis, mas a minha pergunta seria para o Pilon da Embrapa. Pilon, a Embrapa, há menos de 15 dias, encaminhou a outra Embrapa, então, a Embrapa majoritária, a Embrapa que predomina nessa instituição, encaminhou para o Centro de Governo golpista, para Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, uma recomendação de autorização da importação de 1 milhão de toneladas de milho transgênicos que não haviam sido avaliados aqui no Brasil. Uma parte desse milho ele é produzido nos Estados Unidos para geração de álcool e lá não é distribuído para o consumo. Uma outra parte é produzido com uma ficção de enfrentamento das mudanças climáticas, no sentido de que seria um milho tolerante à seca. Essa manifestação da Embrapa, ela nos preocupa muito, porque contraria estudos realizados dentro da própria CTNBio, contraria manifestações do CONSER, e não houve, assim, aparentemente, nenhum constrangimento à Embrapa com relação a essa manifestação. Gostaria de saber de que forma as organizações ambientalistas que vêm se posicionando contra esse ponto poderiam apoiar, digamos, no sindicato dos profissionais da Embrapa, numa associação interna ou num subgrupo que nos desse respaldo, porque aparentemente a Embrapa considera adequada essa circunstância. Gostaria que tu comentasse isso. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para a Tereza. Tereza, tu mencionaste, não sei, agora 60 programas de gastronomia e questões de culinária na televisão. Eu
vim de um período de residência no Reino Unido, lá deve ser alguma coisa parecida, se não mais. E uma das minhas diversões é justamente assistir programas de culinária. A pergunta que eu queria te fazer, tu vens dessa área, trabalha, tens interação com os chefes, em que medida tu crês que essa gastronomização, né, enfim, essa tendência, ela pode caminhar no sentido do resgate de produtos de base ecológica ou de uma agricultura biológica? Qual é a real demanda que isso representa? E até vou um pouco mais adiante, sem querer ser ofensivo, será que nós estamos assistindo uma tendência ou é muito mais uma moda? Bom, eu acho que eu não tenho uma resposta, mas eu tenho muitas perguntas a respeito disso. E a fala, Marcelo, né, foi uma fala que mexe muito com coisas que eu tento chegar a uma conclusão, e é muito bom escutar, porque eu acho que é bem o outro ponto da cadeia, né? Um dos restaurantes mais caros do mundo serve hoje punks, né? E serve cabeça de peixe para os seus comensais, que pagam cerca de 400 euros por uma refeição. Isso serve para chamar atenção para as punks e para o uso total dos alimentos? Eu acho que sim. Quer dizer, eu acho que está havendo também do lado da gastronomia, que é um fenômeno, né? Como você diz, as pessoas saem de casa para comer comida que deveriam estar comendo em casa. Eu acho que também está em crise. O lucro dos restaurantes, na década de 90, eu estou há 35 anos no mercado, o lucro de restaurantes na década de 90 era cerca de 30% a 40% do faturamento. Hoje, o lucro dos restaurantes é cerca de 5% a 6% do faturamento. Existe uma crise, eu acho que em todos os setores. E eu acho que... Eu acredito que todos tenham que se engajar, não é uma questão mais de escolha. Eu acho que essa interdependência, que está cada vez mais clara com todas as crises, principalmente a ambiental, ela faz com que todo mundo tenha que acordar. É lógico que existe um público para pagar 400 euros por uma refeição, porque senão ele tinha fechado o restaurante, e assim como existe a fome no mundo. Então, esse quadro é um espectro bem complicado. Eu acho que os chefes de cozinha hoje têm que entender um pouco mais, e eu sou uma prova disso, estou aqui para aprender, né? Tem que entender um pouco mais dessa questão complexa, que é a produção de alimentos. E o chefe que não está fazendo isso, não está mostrando que tem esse interesse, ele está ficando fora da tendência. Então, assim, eu não sei muito qual é a diferença de tendência e moda, até quero depois conversar com você sobre isso, mas acredito que os chefes hoje estão sendo um pouco puxados por essa questão, falam muita besteira, né? Eu me sinto assim muito ignorante ainda nesse sentido, mas estou justamente buscando entender com quem sabe. Mas hoje em dia virou moda os chefes falarem sobre sustentabilidade e fazer propaganda, por exemplo, para a Sadia. Então, falar sobre não comer açúcar e fazer propaganda e ser bandeira internacional da Sadia com uma proposta de uma nova produção de frangos. Quer dizer, então é uma esquizofrenia. O mundo da gastronomia está esquizofrênico. Mas eu acredito que exista uma luz no fim do túnel, que é a necessidade de se falar sobre isso. E aí eu acho que a sociedade civil faz um papel fundamental, que é de fazer protesto, que é de fazer uma manifestação contra o que o Jamie Oliver fez, que vem da Inglaterra para o Brasil, para apoiar uma coisa que todo mundo no Brasil sabe que é um dos inimigos, o lado negro da força, quer dizer. Então, eu acho que dentro da gastronomia também está nascendo uma resistência nesse sentido.
de se questionar os próprios chefes. Espera aí, como é que você está falando isso e, ao mesmo tempo, você está aparecendo num comercial de uma coisa que é totalmente fora do que a gente pensa, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Dá para perguntar para o motorista? Pedir ajuda? A pergunta é muito pertinente, eu diria muito espinhosa também, né? Eu vou tentar colocar assim, a nossa visão em três situações, né? Primeiro, a Embrapa ela é plural, né? Ela trabalha com diferentes públicos, né? Existem unidades que têm uma agenda mais voltada para o agro, evidente que tem, principalmente aquelas que trabalham com cadeias produtivas, né, que, diferente do nosso centro, que é um centro eco-regional, que trabalha essa construção de conhecimentos, soluções para a região de clima temperado, que vem desde a metade do Paraná até o Rio Grande do Sul. Então, a Embrapa é plural, né? Eu acho que, por um lado, vamos olhar o lado positivo, que bom que ela seja plural. Hoje a Embrapa trabalha com mais de 80 programas de melhoramento genético, alguns deles de forma participativa com os agricultores, como nós temos exemplo lá do trabalho com milho e feijão, que nós temos com as cucurbitáceas, e outros programas absolutamente convencionais que produzem ativos de diferentes formas, né? Desde genética, linhagens, enfim, realmente ela é plural. A nossa visão, enquanto unidade, enquanto Embrapa Clima Temperado, é de fortalecer esses processos que a gente reforçou antes, de fazer o trabalho nos territórios, junto com os agricultores, né, com as comunidades, de trabalhar essa questão realmente da soberania aos agricultores. E aí nós temos muita genética de excelente qualidade, que são materiais abertos, né, que muitos deles, inclusive, desenvolvidos pelos próprios agricultores. Eu sempre cito um exemplo muito simbólico. A primeira, nós detemos hoje, da genética, por exemplo, de fruta de caroço, de pêssego, 100% dela é produzida hoje, ou praticamente 100%, para não dizer 100%, produzida lá em Pelotas, fruto de um programa de melhoramento que se inicia lá na década de 50, aí no século passado, né, inclusive que iniciou lá, teve seu berço na própria FEPAGRO, né. A primeira variedade de pêssego foi desenvolvida não por uma instituição de pesquisa, foi desenvolvida por uma família, a família Aldrigue, lá da região de Pelotas. Olha só que simbolismo representa isso. Uma variedade que até hoje, em algumas propriedades, ainda é cultivada, uma variedade que tem mais de 50 anos, que foi desenvolvida por uma família de agricultores, ou seja, foi selecionada a partir da visão dos agricultores, né? Então, a gente valoriza muito esse processo e nós entendemos que a genética de excelente qualidade, genética muito capaz de conviver com situações extremas, né, com seca, com excesso de umidade, com convivência com pragas, a partir desse trabalho da valorização, seja de variedades, ou, por que não, até de, eventualmente, alguns híbridos que têm, sim, potencial diferencial, né, que podem ser utilizados pelos agricultores, né? Mas, principalmente, o trabalho voltado para a questão da genética que pode ser apropriada, né, e desenvolvida pelo próprio agricultor a partir do olhar também atento e parceiro das entidades públicas, né? Essa questão da transgenia, eu quero enxergar também o lado do copo cheio desse processo. Está todo mundo, acho que vocês já devem ter percebido também alguma forma nesse sentido, está todo mundo com uma clareza muito grande que esse negócio bateu no teto. Não há mais o que tirar dos eventos transgênicos. Portanto, nós teremos aí uma nova onda que a gente não sabe bem qual é. Estão falando muito em singenia, alteração de código genético dentro da mesma espécie. Enfim, vem coisa nova por aí, porque os eventos transgênicos realmente eles não têm mais algo diferencial para oferecer, né, para a agricultura. Então, esse para mim é muito pacífico. Quanto tempo vai levar? Não sei bem, se é 4, 5, 6, 10 anos. Mas isso começa já a fazer parte, né, de um passado recente para mim. Ainda vai continuar tendo um espaço importante, sim. O que eu acho que talvez seja a discussão mais importante e relevante, e acho que aí sim cabe um papel a nós, e aí nós vivemos uma disputa, né, isso aqui faz parte, esse diálogo é parte de uma disputa muito maior, que acho que foi pontuada em muitos momentos aqui,
que eu acho que sim nos toca, enquanto academia, enquanto instituições públicas comprometidas com essa pauta que nos traz aqui hoje, de fortalecer na visão crítica da sociedade. Nós estamos vivendo um momento onde a capacidade nossa analítica e crítica se perdeu. Nós temos hoje excesso de informação, nós temos uma crítica pronta que nós assumimos como verdadeira, né? E nós estamos deixando de fazer aquilo que é mais nobre nas nossas instituições, principalmente as instituições públicas comprometidas, né, com uma sociedade diferenciada, que é retomar a nossa capacidade de formular, de fazer análise, de ter crítica e de pensar o algo diferente para o futuro, que não é esse que nos trouxe até hoje. Acho que esse é o grande compromisso nosso, né? E em cima desses compromissos, dessa visão, que a gente procura sempre trabalhar. Eu acho que cabe, se a gente quiser participar ativamente dessa disputa, essa disputa ela não se dá lá, ela vai se dar no âmbito da sociedade, do controle social da sociedade. Quem forma a sociedade somos nós. Nós, profissionais, vocês que estão hoje estudantes, vocês que amanhã estarão numa posição de comando, defendendo posições, ideias, nós vamos formar a sociedade do futuro. Isso passa também, né, por um compromisso muito sério das instituições públicas. Esse diferente passa pela nossa capacidade de fazer crítica, de analisar criticamente e nos posicionarmos fortemente. Acho que, como todos fizeram aqui, nós temos posições muito claras de qual é a sociedade que nós queremos para os nossos filhos e para nós mesmos, para o nosso final de vida. Nós temos que batalhar por isso, né? No meio desse caminho, nós vamos vivenciar disputas, diferenças como essa que nós estamos vivendo, né? Mas nós precisamos, acho que o Marcelo também pontuou muito bem, acho que aquela fase das experiências, ela passou. Nós precisamos hoje de algo muito concreto para realmente massificar aquilo que nós temos de bom e fazer a sociedade enxergar e entender que, a partir do controle social dela, ela pode formular boas políticas públicas, ela pode exigir, sim, de todos nós e das demais instituições, a produção de um alimento saudável, equilibrado, que respeite as questões sociais, ambientais, né, respeite a própria cultura do agricultor. Essa é a mudança de paradigma que passa pela visão, pelo compromisso de cada um de nós, né? E por isso o papel, a importância das estruturas públicas fortes, porque se nós não fizermos essa defesa, ninguém mais vai fazer por nós. E nós temos esse compromisso permanente de trabalhar essa questão da formação cidadã, com uma visão de futuro, sob um modelo diferenciado, né, que realmente nos torne sustentáveis. O que nós temos hoje não é um modelo sustentável. Isso passa pela academia, passa por uma instituição como a Embrapa, passa pelo fortalecimento, refortalecimento de toda e qualquer estrutura pública que tenha a possibilidade de fazer contrapontos, desde a questão da genética, de qualidade, né, para se contrapor a outras que existem, que têm seus espaços, mas nós temos que ter também os contrapontos do lado de cá. Esse é um grande papel de todos nós, sejam formuladores, sejam ambientalistas, sejam acadêmicos, né, enfim, profissionais que têm que ter compromisso com essa agenda. Nós perdemos muitas coisas, talvez vamos perder outras tantas, mas nós jamais podemos perder aquilo que mais valor tem, que é o nosso conhecimento e as relações de troca que a gente tem e pode estabelecer com as demais entidades, inclusive com os agricultores. Então, não sei se eu vou conseguir contemplar essa parte de pergunta fácil ou menos difícil, mas eu não sei até que ponto a gente falando em quebra de paradigma, aliás, sou o Josué, faço um mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, sou engenheiro de alimentos formado, venho trabalhando então com frutas nativas, mas eu fico pensando nesse nosso paradigma, nesse nosso discurso de mudança, até que ponto também não é importante contemplar a representatividade, né? Eu imagino, olhando para a plateia aqui, olhando também para a mesa, eu não vejo nenhum negro, por exemplo, eu vejo dos pontos que foram levantados, eu vejo a importância, o ressalte, né, da importância da mulher, mas eu vejo pouca representatividade nesse sentido de discurso ou de presença, né? Eu digo, tem pouco quilombola, ou eu particularmente não conheço ninguém aqui que seja nessa linha. Eu fico imaginando para a mesa ou para a própria reflexão de cada um, eu fico imaginando até que ponto o nosso discurso de mudança de modelo de produção também não passa na mesma medida pela questão da inclusão e da representatividade de determinados segmentos que aqui, no caso indígenas, por exemplo, eu não vejo, apesar de ser, sim, um espaço científico, mas mesmo que seja um espaço científico, por que não pode ser também um espaço onde esses grupos estejam representados e também atuantes? Eu fico imaginando para a mesa o que ela acha disso.
Bom, eu sou Gervásio, eu sou extensionista rural da Emater aqui do Rio Grande do Sul. Primeiro eu queria dizer que eu acho que a mesa, o painel aqui foi muito feliz em mostrar claramente a conexão, ou talvez inter-retroconexão entre a sustentabilidade do rural e das cidades, dos agroecossistemas e dos urbano-ecossistemas. Normalmente se fala muito dos agroecossistemas, né? Mas é fundamental que também se discuta, e eu acho que foram muito apropriadas, né, as apresentações, as experiências, né, mostrando que para nós termos cidades saudáveis, nós temos que enfrentar o tema dos resíduos, o tema do lixo, o tema do planejamento como um todo, e eu queria inserir só 2 elementos para ser bem breve. Acho que são estratégicos, a meu ver. É que pensar agricultura urbana não é apenas pensar em produzir no perímetro urbano, é pensar todo um planejamento, uma ressignificação do espaço urbano, né? E o segundo, que tem a ver com isso também, é o resgate da memória das pessoas que vivem, especialmente nas vilas. Aqui em Porto Alegre, se nós formos para Restinga, para o Porto Seco, a maior parte das pessoas, das famílias que ali vivem, são oriundas do interior. Boa parte delas do Alto Uruguai, etc., e que ainda tem uma memória, né, de plantas que elas usavam, de cultivo, etc., que pode e deve ser resgatado. Então, eu só deixo essa breve reflexão, né, e acho fundamental, que foram muito felizes em mostrar a articulação entre a sustentabilidade do rural e do urbano ecossistemas. Bom dia. Primeiramente, fora Temer, antes que a gente esqueça. Como disse o Marcelo, né, tudo é tão líquido, vaporoso, eu diria, né, que já nem se fala em Marx e muito menos, até do fora Temer, já estamos esquecendo, né? Bom, eu trabalho no Instituto Federal Campus de Viamão, meu nome é Cláudio Fiorese, e o Gervásio mais ou menos tocou na linha que eu queria perguntar para o Marcelo e também para o Marcos, né? Marcos. É sobre essa questão dos conhecimentos e do apartamento separação entre natureza e sociedade. Eu vejo que os meus filhos, por exemplo, já têm 22, 24 anos e são guris de apartamento, né? Eles têm um leve contato quando eu vou lá para a 4ª Colônia visitar o meu sogro, minha sogra, minha mãe, que já tem 84 anos. E foi ela que trabalha, desculpa, esqueci teu nome, com mandioca, com o resgate, né? Minha mãe tocou, junto com o avô, já afinado, uma atafona. Cuidava praticamente sozinha para produzir polvilho e outras coisas a partir da mandioca, lá no Alto Jacuí. Bom, eu acho que está faltando um trabalho mais contundente da academia, das políticas públicas e dos movimentos sociais de resgatar esse pessoal da terceira idade, da melhor idade, esse pessoal que ainda tem essa memória, esse conhecimento vivo do trabalho manual, artesanal com a natureza. Esse conhecimento todo que o Gervásio disse que veio para as periferias, e a gente vê hoje esse pessoal muito deprimido, muito triste. Dá para ver isso, aquela saudade africana, como se diz, né? Aquele mal dos africanos, né? Como se olhando para o passado e sendo completamente desvalorizados no dia de hoje, pela escola, por tudo, né? E pelas famílias também, né? Por nós, por todos nós. Então, eu gostaria de ver o que vocês pensam sobre isso, porque são pessoas aposentadas, têm tempo disponível, querem colaborar, querem ser chamadas e não são. São invisíveis mesmo. Então, além da invisibilidade que o Josué falou, da questão racial, étnica, né? Da ausência, né? Não é nenhuma crítica aqui, mas acontece em todos os eventos, é isso mesmo. Também essa ausência desse pessoal que ainda tem essa fronteira do conhecimento, essa fronteira do saber, que está se esvaindo, né? Está se esvaindo. Eles estão se indo. Essa geração
pós ou pré-revolução verde, nessa coisa mais intensificada da modernização da agricultura, está se esvaindo. E só para completar, se tu puder comentar também, Marcelo, eu discordo um pouco do abandono que os movimentos sociais dão aos conceitos, como, por exemplo, agricultura moderna e agronegócio, como que se dizendo que isso é da agricultura empresarial, como se a agricultura familiar também não fizesse isso, e como se o moderno fosse sinônimo dessa porcaria que se faz aí em escala industrial, né, que está contribuindo para apartar ainda mais o homem da natureza, inclusive no campo. Porque essa gurizada que sobe num trator hoje e despeja veneno e semente transgênica já não conhece os processos biológicos. Inclusive, no campo está acontecendo esse apartamento. É só essa questão. Bom dia, meu nome é Verona, eu trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no Sudoeste do Paraná. Parabéns, Sérgio, pelo evento, sempre são maravilhosos, e em teu nome, então eu saúdo toda a equipe, né, que é maravilhoso esse momento. Bom, eu queria que vocês me ajudassem em alguma coisa, que desde hoje nós temos falado aqui rapidamente, o plenário também tem tido essa preocupação, que nós estamos num momento terrível, histórico no Brasil, né, que tem machucado a todos nós, a preocupação desde que a gente acorda, né, é esta, né, e eu vejo, pelo menos na minha percepção, que eu tenho feito pouco e que nós estamos fazendo pouco em momentos tão importantes como este agora, né. Então, não sei se eu estou errado, se eu estou certo, né, mas eu vejo como povo, como cidadão, como universidade, como movimento, não sei se eu estou certo, né, que eu não vejo nós nos movimentando, né. E eu queria que vocês me dissessem se eu sou certo ou errado e o que a gente pode fazer, ou daqui a gente pode fazer alguma coisa. Porque, para mim, isso é tão importante, né? Obrigado. Bom dia. Kátia Grisa, sou professora na URGS. A minha questão é um pouco para o Clênio Pilon e para o Marcos. Vocês chegaram a comentar sobre mudanças climáticas. E quando que essa discussão entrou mais forte aqui no Brasil, ela rapidamente foi apropriada pelo MAPA e pelo setor do agronegócio, manifesta no plano ABC, no plano de agricultura de redução de emissão de carbono, e no programa ABC. Então, foi rapidamente apropriada por esse setor, com uma narrativa muito forte sobre os efeitos que as mudanças climáticas vão ter na produção, afetando soja, afetando cultivos, e é muito citado isso, e o efeito na balança comercial. Então, a minha questão seria um pouco para saber como que essa discussão chegou no âmbito da agricultura familiar, com que magnitude essa discussão das mudanças climáticas tem chegado no âmbito da agricultura familiar e que tipos de ações vêm sendo desenvolvidas, seja no âmbito da pesquisa ou de políticas públicas, e se o agronegócio constrói essa narrativa de efeito da balança comercial e prejuízos em termos de produção, qual é a narrativa que o setor da agricultura familiar ou da agroecologia tem construído em relação às mudanças climáticas? Eu tenho uma pergunta para Marcelo, que eu sou da Bolívia, eu sou doutoranda aqui no PGDR. Ele falou sobre, nós concordamos muito com a soberania, o conceito de soberania alimentária impulsado por a via campesina, mas no quebra do discurso, a experiência com vários e distintos movimentos indígenas na Bolívia, eles não se encontram com o conceito de camponês. A minha pergunta é, o que você pensa desse quebra de conceito? Porque ele foi imposto na Bolívia nos anos 50. Como nosso olhar é mais de produtor, consumidor. Obrigada. Eu acho que tem diálogo. Tem diálogo, né? O que nós temos que ter ciência e consciência é de que as mediações de transição não substituam, não seja trava para a gente avançar para as mudanças mais profundas da sociedade, né? A questão da separação da sociedade e natureza,
que eu acho que surgiu em 2 perguntas, eu vejo que ela é muito profunda. E vou dialogando, Fiorese, com a tua fala. Os camponeses, os agricultores que participam dos sistemas de integração, por exemplo, de suíno, de fumo, eles não gostam que chama de fumo, né? Eles gostam que chama de tabaco, faz parte do lobby das empresas, ou de frango e tal, eles já não conhecem mais botânica. Não, eu digo assim, no sentido, eles não conhecem mais a vegetação, eles já não sabem mais produzir outros tipos de alimentos. Eles são especialistas naquilo ali. Então, essa separação sociedade e natureza, ela se dá desde um campo mais estrutural, o campo cidade, e também na produção do conhecimento. Nós estamos agora, eu saí ontem à tarde, nós estávamos num curso com 38 pessoas, uns 20 jovens. A exigência do formador é que tivesse pelo menos 4 pessoas mais velhas, para exatamente fazer o que tu estava dizendo. Eles ensinar a botânica, que nós chamamos camponesa, para os jovens. E os jovens não conheciam, de 16, 18 anos, não conheciam. Principalmente plantas bioativas, medicinais, hortaliças e por aí vai. E o projeto de agricultura que a Via Campesina defende não é um projeto de retorno, de atraso, de voltar para a enxadinha. Quando eu falei moderno, aí sim podemos utilizar da Revolução Verde ou da modernização conservadora, e são categorias sociológicas que o pessoal utiliza e desenvolveu para analisar um período histórico do desenvolvimento do capitalismo no campo. Então, quando nós estamos lá trabalhando, reconhecer as plantas, biotecnologia camponesa, fazer os biofermentados, isso é muito moderno. Isso é muito moderno. E das mudanças climáticas, nós também já estamos sentindo na alteração do ciclo dos cultivos, e isso vai impactar cultivos e animais, e de modo especial vai impactar, eu acredito, nessa geração que está vindo, que tem menos recursos de conhecimento de manejo dos agroecossistemas do que os agricultores tradicionais aí de 45, 50 anos acima, que tem, vamos dizer, tem uma capacidade de conhecimento da sua terra, do seu solo, das plantas, maior. Como houve uma especialização da produção, eu acredito que deva impactar bastante. Porém, nós temos que incorporar ao nosso discurso e ao nosso projeto de agricultura como é que a agricultura camponesa, indígena, quilombola, ela é fixadora de carbono, não no sentido de tornar o carbono uma moeda de troca, mas para que a gente tenha política de Estado, política social, para apoiar o desenvolvimento desses sistemas de produção. E do conceito de campesinato, de fato, também no Brasil ele foi importado, mas nós utilizamos na Via Campesina, não substituindo as formas de expressão regional. Por exemplo, eu sou orgânico, milito de forma orgânica ao MPA. E a nossa companheirada do Nordeste se identifica como lavradores. São camponeses, lavradores. Então, o conceito de camponês nós incorporamos como um conceito político. Durante a ditadura militar no Brasil, não se podia falar a palavra camponês. Então, quando a gente fala em camponês, nós incorporamos as lutas sociais e a trajetória dessas lutas no período pré-golpe, das resistências das ligas camponesas. Então, ele é muito mais uma palavra política do que essa discussão infindável que existe dentro da academia, da sociologia, da turma aí, se campesinato existe ou não existe, e nós dissemos, nós existimos e estamos aqui. Mas em nenhum momento é substituir a palavra indígena, quilombola. Tanto é que aqui no Brasil, a Via Campesina tem as organizações quilombolas e as organizações indígenas, e assim eles se expressam com as suas identidades. Muito obrigado. É Kátia, né? Isso, obrigado pela pergunta.
Acho que 2 ou 3 questões também para tentar contextualizar a tua provocação. Primeiro que as mudanças climáticas hoje já são uma realidade entre nós. Nós temos dados lá da estação agrometeorológica que a gente tem em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, lá na cidade, no município de Capão do Leão. Nos últimos 50 anos, a média das mínimas aumentou em 1,6 graus Celsius. Isso não é dado importado de outra região, são dados locais, mas das estações que medem, registram os dados das variáveis climáticas mais antigas do país. Então, essa realidade já está aí, está posta, evidentemente que, independente de ser agronegócio, agricultura familiar, essa é uma realidade que impacta a todos, né? E impacta mais aqueles que estão menos preparados para conviver com as mudanças, ou que têm menos condições, né? E se a gente for olhar nas cidades, né, as comunidades mais pobres, com uma situação de risco social maior, é que vão ser mais penalizadas, e no campo isso não é diferente, né? Acho que você acabou não comentando, mas evidentemente que há um impacto muito grande, e talvez seja o pior impacto para a agricultura, que é a questão da convivência com as pragas, né? Nós temos modelos lá que mostram, só para citar um exemplo da mosca das frutas, que é a principal praga em fruticultura hoje no mundo inteiro, um aumento de até 3 graus Celsius na temperatura significa uma ciclagem 8 vezes maior dessa praga, né? Então, acho que nesse campo da convivência com as pragas é que nós teremos os maiores conflitos, né? Eu não diria que o programa ABC é algo, né, negativo, até pelo contrário, acho que ele reforça vários dos princípios da boa agronomia, que seja a gente voltar a olhar a rotação de cultivos como uma estratégia importante, manejo de conservação do solo e da água, para melhorar a qualidade do solo, a gente reforçar o uso da fixação biológica de nitrogênio, não só em soja, em outros cultivos, né? Para a gente qualificar o sistema plantio direto, que o Brasil é uma grande referência, mas nós perdemos qualidade no sistema plantio direto, e isso independe se é pequena propriedade, se é agricultura familiar, ou se é uma grande empresa do agro, né? O sistema, todo mundo sabe, é conhecido por todos nós, os seus benefícios, quando bem manejado, né? Tem um outro componente, recuperação de áreas degradadas, a gente fala muito em pastagens degradadas, porque tem a ver com o centro-oeste, né? A gente sabe que uma área degradada ela muito mais emite do que sequestra carbono, né? Tem aí a questão do reaproveitamento, que foi muito bem trabalhado aqui dos resíduos, seja os resíduos produzidos no espaço urbano ou no campo, né? Que quando mal manejados viram um problema, não só um problema ambiental local, mas um problema ambiental global pela emissão principalmente de metano e óxido de nitrogênio, né? Que são grandes impactantes aí do efeito estufa, né? Então, tem ainda o componente florestas plantadas, né? Então, acho que assim, os pilares, né, só para reforçar, os pilares do programa ABC, eu diria que são os pilares da boa agronomia, que devem ser exercitados, né, independente de qualquer tipo de agricultura. E acho que esse é um ponto para a gente trabalhar muito antes que o próprio programa em si, que é uma marca, que é um modelo, que certamente o Brasil vende isso com muita propriedade para o mundo, como uma referência de integração de soluções tecnológicas que dialogam, todas elas, com a possibilidade ou de redução de emissões de gás, ou com a possibilidade importante do papel da agricultura, que é retirar carbono da atmosfera e incorporar ou em biomassa ou em matéria orgânica do solo, com todos os seus benefícios sobre a vida, sobre a qualidade, sobre sustentabilidade, né, e sobre a própria produção de alimentos. Acho que esse, sim, é um ponto que dialoga bem com aquilo que a gente colocou anteriormente, que são os pilares da boa agronomia, que são os mesmos princípios da boa agroecologia, né, da boa produção em bases sustentáveis. Eu acho que esse é um ponto assim, para a gente realmente retomar, reforçar, né? Eu diria que o programa ABC é uma marca, é uma grife, né, que articula uma série de ações que não são excludentes, né, que tem inter-relação entre elas, né, que eu acho que nos toca enquanto academia, enquanto técnicos e enquanto entidades, reforçar a importância desses pilares. Muito tem a ver a contribuição da agricultura às mudanças climáticas, 60% tem a ver, das emissões tem a ver com a mudança do padrão de uso da terra e, principalmente, com a forma inadequada de manejo do solo. A gente ainda faz muito preparo convencional, a gente ainda queima muita floresta, né, embora isso tenha reduzido, mas a gente ainda faz muito isso. Ontem mesmo eu vinha de Pelotas para cá, a gente ainda vê agricultor botando fogo na palha, né, e nós estamos em 2016, isso ainda acontece. Então, acho que tem muito passivo ainda de coisa
coisas que são básicas, né, que independe da tipologia de agricultor. Eu acho que nós temos, né, uma ferramenta importante que é o processo de formação, de multiplicadores, de trabalhar, né, uma visão integrada, e aí sim acho que nos falta, né, aquela ideia de como é que essas coisas todas se articulam, se integram, não só com a questão das mudanças do clima, mas com aqueles 5 sinais todos que a gente falou. Eu tenho batido muito isso dentro da nossa equipe de pesquisa na unidade. Se a gente produzir hoje qualquer tipo de conhecimento, tecnologia que não dialogue com mudança do clima, com sustentabilidade, com geração de valor, com política pública, dentro do nosso processo de produção e com essa questão do alimento saudável, nós estamos produzindo algo que não interessará mais para a sociedade. E acho que isso vale para qualquer tipo de agenda, inclusive para uma empresa de assistência técnica e extensão rural. E aí eu acho que nós pecamos em alguns momentos quando a gente leva questões isoladas, quando a gente não consegue fazer essa amarração e mostrar para os públicos, para o agricultor, para a sociedade, onde é que aquela ação que nós estamos fortalecendo atinge não só um componente, mas vários outros componentes. Né? Essa questão da percepção do agricultor, do técnico e da sociedade, cada vez mais é fundamental. Nós precisamos trabalhar muito em cima disso. Não há nada de novo aqui, simplesmente uma rearticulação de conhecimentos, soluções, com uma ênfase que tem interfaces em outras tantas questões. Acho que é um ponto um pouco aí no sentido da gente reforçar, tanto na academia, no processo de geração de conhecimentos, essa lógica nova, diferente, que nós ainda não estamos bem familiarizados, que é de integrar, né, conhecimentos, né, integrar as reflexões dentro de algumas pautas que são estratégicas e fundamentais, até para o nosso futuro. E a gente vem de uma academia, de uma formação, que a gente olha muito causa e efeito. Hoje, esse modelo de pensar ele não responde mais os desafios da complexidade que estão colocados. Né? É muito diferente responder, e fecho aqui, responder uma questão que nos faziam na década de 80, qual é a dose mais adequada de adubação NPK para a soja, do que ter que responder hoje para o agricultor, está muito legal, sustentabilidade, tá, e como é que eu ganho dinheiro com isso? É uma pergunta nova, diferente, espinhosa, gente. Como é que eu promovo qualidade de vida a partir da geração de conhecimentos, soluções, né? Porque a percepção da sociedade é essa, hoje não interessa mais só o alimento, só o grão, a semente, eu quero saber como é que eu melhoro o meu padrão de vida com isso que eu estou fazendo. É muito mais complexo, significa muito mais integração, né, de disciplinas, de conhecimento, de atores, de redes, né, para gerar algo novo, que é muito mais difícil de ser gerado do que a gente gerava há 30 anos atrás. Acho que isso talvez muitos de nós ainda não nos damos conta. Né? O futuro é o futuro das redes, inclusive das redes. Quem não conseguir trabalhar essa lógica está fora do jogo, gente, independente de tipologia que nós estejamos falando. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço, acho que foi um espaço de aprendizado aqui, né, com a Tereza, o Jean, o Marcos e o Marcelo, acho que foi riquíssimo, tanto para vocês, diria muito mais, talvez até para nós aqui, pela oportunidade. Obrigado, viu, Sérgio e os demais colegas aí do programa, pela oportunidade, pelo espaço. Estamos sempre à disposição. Queria começar respondendo pelo desabafo do Verona, né? Que eu acho que é central nesse momento, né? A gente vive assim, eu acho que a gente está aqui num lugar muito privilegiado, né? Aí eu dialogo um pouco do que o camarada ali colocou, que é a gente está num espaço privilegiado agora aqui, né? Protegido, né? Quase todos aqui com uma situação confortável de alguma forma, né? Dentro da academia ou dentro dos órgãos públicos, assim. A gente exatamente é desse lugar que a gente olha com muita angústia, né? Eu acho que é o lugar que se mais sente angústia nesse atual momento, né? Eu acho que a gente está realmente na necessidade de reinventar e ressignificar essa forma de diálogo com o mundo e uma forma de ver o mundo de esquerda, vamos chamar assim, vamos ser bem direto, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, um grande desafio, né? E esse momento atual político, da geopolítica e economia global, e que está aqui agora batendo nas nossas costas, né? Nos fazem rever isso. E aí, é claro que não vai ser de um dia para o outro, não vai ser agora que a gente vai responder, mas a gente tem pistas há muitos anos já, né? Eu acho que, né, os povos comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas, as suas formas organizativas e de governança e de poder demonstram muito de algumas pistas, né?
O Boaventura vem falando assim das ligas ou da congregação das utopias, né? A gente, né, eu acho que sim, o materialismo, aquela coisa assim, quanto é que eu ganho com isso, é a pergunta, mas a gente tem que voltar essa pergunta, né? O quanto que a gente tem fôlego e coragem de também se desafiar às utopias e de apostar nelas, né? Sejam internamente nos órgãos públicos, né? Sejam na academia, o quanto que a gente aposta nisso agora para reconstruir nos próximos 5, 10, 20 anos, né? Essa outra sociedade, senão a gente vai ser realmente esmagado, não tenha dúvidas, como a gente está sendo. Agora vai depender de muita coragem nossa, né? Muita coragem mesmo. E eu acho que as questões técnicas, né, que a gente colocou, elas são fundamentais para a gente poder dar algumas respostas e até algumas coisas que vão ser urgentes em muito pouco tempo, né? Eu vejo muito a questão e o debate da agricultura urbana, e aí começo a dialogar com as duas posições que vocês colocaram, que a gente, não sei se a Juliana Luiz colocou isso ontem, mas a gente chama as agriculturas urbanas, né? E a diversidade dessas agriculturas urbanas e a multifuncionalidade que elas cumprem nesse ambiente urbano, que é um ecossistema, seja ele em desequilíbrio, totalmente estraçalhado, mas é um ecossistema. Tem dinâmicas ali, tem dinâmica dos ciclos da água, do carbono, do fósforo, do potássio, tem, né, toda uma dinâmica de relação e fluxo energético ali. Então, e a gente olhar, e nós temos essa capacidade hoje de conseguir olhar para isso, né? Olha a quantidade de agrotóxico pelos domos sanitários que nós utilizamos na cidade. Alguém já conseguiu parar e pensar nisso? O quanto isso é automático, o quanto a gente passa despercebido, o quanto que foi passado, quantas vezes por ano é feito dedetização, que não é mais chamado assim, nessa sala de aula, né? Ou nas escolas, nas creches, nos centros de saúde, nos hospitais, nos restaurantes, no supermercado, na nossa casa. O quanto o ambiente é artificializado e químico, o quanto as nossas roupas, o quanto... E a gente está se questionando disso. Então, assim como o processo de industrialização da agricultura, nós também passamos o mesmo processo na cidade. E a raiz é a mesma, que é um modelo de nos distanciar dos processos biológicos. E pior do que isso, ainda vem o doutor bactéria e mostra que as bactérias, fungos, protozoários são monstros. E que se a gente vê algo disso na pele, a gente está morrendo. Então, assim, essa visão é uma visão programática. Não é uma visão, não é uma informação que chega solta. Ela é programática, assim como a dinâmica transgênica, ela é programática. É programática porque o domínio das sementes ou da genética ela está na mão das empresas. Então, não é que acontece, vai acabar o ciclo dos transgênicos, vai vir outras tecnologias, mas ela é programática. A gente tem que se preparar para isso de alguma forma, né? E a gente não pode desacreditar ou perder as esperanças nas pessoas. E isso é muito utilizado, é super utilizado agora nesse processo político, nesse momento. Tanto é que aqueles que nós não queremos que estejam no poder utilizam disso. Eles trazem esperanças para as pessoas, seja com discursos vazios, mas eles trazem. Eles confortam, né, com mentiras, com um monte de coisas que a gente sabe que não vão cumprir, mas é isso que transmite para as pessoas. E nós, no nosso campo, especialmente dessa visão de mundo, né, muito mais... Não vou chamar socialista, porque o socialismo aplicado ele foi altamente industrial, e isso foi um grande problema para nós, que nós hoje não conseguimos ainda encontrar um modelo que, de alguma forma, consiga receber tudo isso que a gente está mostrando enquanto visão de mundo, né? Essa visão ela tem que encontrar algum eco. E a gente não pode desacreditar das pessoas, cada vez mais. Agora sim, é um desafio nosso. E não vai ser do dia para a noite, né? Não vai ser. Não, a gente sim tem que fazer um trabalho fortíssimo na questão da visão ecossistêmica. A gente tem que usar, de alguma forma, os mecanismos, e aí é uma visão até reformista, mas também, de alguma forma, ela tem que ser revolucionária, né? Quando a gente fala de dar o modelo de gestão de resíduos urbano, ele passar de ser central para uma grande empresa, um único contrato, e passar a ser de uma gestão social com participação comunitária descentralizado, ele é sim uma revolução, mesmo parecendo uma reforma, mas por isso que ele nunca é aplicado,
porque o grande capital não deixa acontecer essa reforma que nós estamos querendo trazer, chamando de reforma, mas por trás a gente sabe que tem um grande impacto, né? Assim como a agricultura urbana aplicada na cidade começa a discutir esse ambiente, ou essa sair dessa polaridade urbana e rural. Quando tu trabalha agricultura na cidade, tu resgata todas essas pessoas que estão hoje tristes, vivendo de antidepressivos e de todo um sistema de saúde, que ainda é público, a refazer a vida para eles, né? E isso a gente não dialoga, essa concepção enquanto agricultura e saúde, né? Enfim, é uma visão que a gente tem que ter muito claro, que tem que ser complexa, mas é simples. A gente tem que encontrar agora as armas, né? A gente discutia no Conselho os vazios de segurança alimentar e nutricional. A gente tem uma defesa muito grande o diálogo desses vazios com a agricultura urbana, né? Como um modelo para dialogar com as questões intersetoriais. Então, assim, a gente vai ter que apostar nessas utopias. O meu momento, a minha visão de mundo é essa, que a gente vai ter que apostar nas utopias e vai ter que se desafiar, mesmo achando que não vai se encaixar nesse modelo econômico. Até porque são esses indicadores econômicos e sociais que nos colocaram nessa situação que nós estamos. Se nós não reconstruirmos isso e tivermos essa coragem, a gente não vai conseguir mudanças estruturais. A gente vai fazer reforminhas e vai viver, né, a reboque de um modelo que não é aquilo que a gente quer. Então, essa é uma questão, a questão da representatividade. Eu acho que, particularmente, eu não estou aqui me colocando no lugar de representar um segmento ou uma comunidade ou um setor que não é daquilo da minha trajetória. Assim, eu acho que a gente está aqui falando de alguns temas importantes. Eu acho que, sim, cada vez mais a diversidade, cada vez mais a pluralidade, ela tem que estar prevista, né? E para ela estar presente, ela tem que estar prevista. Ela tem que estar programática, né? E é um ambiente que está se construindo. Eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo, de alguma forma, ainda nesse espaço, ter essa abertura. Outros espaços cada vez menos, né? Mas eu acho que a gente tem que se reforçar e se colocar no fronte dessa construção, né? Dos movimentos que nós temos aí, né? Do coletivo e a cidade que queremos, cada vez mais vem discutindo espaços autônomos de modelo ou de visão de mundo, né? Então, eu fecho assim, a gente fala muito da agricultura urbana como técnica, né, como diálogo urbano-rural, desenvolvimento urbano, mas ela também traz outras reflexões que a gente tem que estar cada vez mais fazendo mais profundas dessa capacidade complexa de ver o mundo intersetorial, né? Então, vou falar 2 pontos só, porque já está todo mundo cansado, mas eu achei engraçado, porque eu comecei a mesa e terminei a mesa, então isso deve ter alguma simbologia. Vou falar um pouquinho sobre gênero e terceira idade, né? Então, gênero, primeiro, eu estou feliz que estou aqui representando, né? Eu estou representando, Marquito. E eu queria falar o seguinte, no meio dos chefes, dos chefes de cozinha, existe muito preconceito com a mulher, muito. Se a gente prestar atenção nos programas de televisão, as poucas mulheres que conseguem estar lá, algumas são filhas de homens muito importantes. Então, por isso elas estão lá, lógico que tem seu valor, não estou dizendo que não tem, mas assim, a grande maioria são homens, machos, tatuados e sexys, né? Então, eu tenho uma visão de que os programas de culinária substituíram um pouquinho os programas pornográficos, mas tudo bem. Então, fico feliz de estar aqui representando as cozinheiras profissionais. Agora, também fico pensando em todas as mulheres camponesas e agricultoras que eu conheci ao longo desses 14 anos aí buscando a origem do alimento, né? E acho que tem muito problema. Tem problema de violência doméstica. Eu ando na minha carteira com violentômetro, que quem me deu foi aquela pescadora lá do sul da Bahia, que numa associação eles construíram um violentômetro que elas colam na geladeira. Então, os maridos têm que olhar aquela gradação de violência doméstica, indo até da brincadeira até a morte. A questão da mulher no campo é uma questão longa, que dá um seminário, e que eu encontro muita sabedoria, e aí entra um pouco na questão da terceira idade também, né, dos idosos. Eu tenho uma outra percepção, que é o seguinte: biodiversidade na alimentação ela está ligada
a questão das receitas. Né? Quantas vezes a gente não passeia, eu não chego no campo, quero aprender, tive com o Marquito um programa super legal lá em Santa Catarina, que se chamava Tu me ensinas a receita, eu te ensino a transformar. Nós fomos em 4 lugares de agricultores no interior de Santa Catarina, onde a gente chegava para ver a produção, conversar sobre a produção, levamos alunos de gastronomia para esse passeio, e lá a dona de casa fazia um prato tradicional daquela família, para que a gente aprendesse. Então, você encontra nesses encontros elementos até da biodiversidade também. Então, a biodiversidade está inteiramente ligada à questão das receitas alimentares. E eu acho que fazer um projeto, você até me deu uma força, uma lembrança de que eu tenho que enfatizar isso nessa metodologia que está sendo criada. Né? É muito importante, até que as mulheres chefes também se aproximem das agricultoras, né? E as agricultoras, um pouco enfatizando essa questão da função do campo, que não é só plantar, as agricultoras têm as receitas, que eram feitas com a biodiversidade local. Então, as receitas são uma forma de integrar todo o sistema. E essas receitas sendo recuperadas de alguma forma, e sendo divulgadas e sendo trabalhadas, valorizadas, elas podem trazer uma série de questões aí que eu acho que são importantes. Então, acho que essas 2 coisas que eu queria terminar, agradecendo muito estar aqui. Queria dizer que essa é a academia que eu gosto, e agradecer muito estar aqui com vocês, porque eu acho que tem muito a aprender sempre. Obrigada. Então, em nome da coordenação, agradecer imensamente as contribuições significativas de todos.